mas a gente sabe que existe uma lei que o perigo de vida empurra quase todos os pecados, tirando 3, né? E a pessoa não deve fazer porque ela vai morrer, então ela não deve profanar o Shabat se ela vai morrer, por exemplo. Se afinal, pelo que a gente está explicando aqui, todo pecado está indo contra a vontade de Deus, igual o Vodazará. A diferença entre um pecado e outro é uma tolice. Então por que realmente alguns pecados a gente tem que se matar por eles e alguns não? Isso é porque a própria Torá está falando para a gente, é melhor você profanar um Shabat para poder cumprir muitos outros. A própria Torá diz isso para a gente. Então a lei da Torá é essa. Você deve fazer assim. Não porque é menos importante o Shabat em relação ao Vodazará, por exemplo. E uma prova disso, que você vê que o Shabat é tão rígido, tão sério como o Vodazará, você vê isso em relação às leis de confiança, em Sheritá e outras coisas. Se a pessoa profana o Shabat, a gente não pode confiar. Várias coisas assim, né? E o que a lei é justamente em Shabat e não é assim em prostituição. Por mais que a lei da prostituição, a pessoa tem que se matar para não fazer, e Shabat não, e o motivo disso é porque Deus decretou assim, Gzerat HaKatuv, não porque isso aqui é mais, isso aqui é menos. Ficar fazendo essas contas, isso não cabe ao ser humano fazer essas contas. Onde sim tem diferença é que depois que a pessoa já fez o pecado, existe pecados que são realmente caret, morte, que é mais forte, é banido a alma, modo de falar, então o defeito é muito mais forte, como se fosse se arrancando da sua raiz. E realmente tem uma certa diferença nesse ponto mais revelado entre um pecado e outro. Como, por exemplo, a gente vê que, de acordo com os defeitos lá nos mundos, assim também os modos de castigos, de miruk, de limpeza no Geinom, ou nesse mundo, para cada pecado especificamente, para limpar o pecado. Quer dizer, se o pecado faz uma mancha mais forte, então tem que dar uma esfregada mais forte. Se é uma coisa mais leve, mais leve. Então, não é igual, mesmo dentro dos pecados que são, por exemplo, pena de morte, não é igual esse pecado que é pena de morte do outro que é pena de morte, é diferente um para o outro. Então, a alma animal que está no corpo, e assim o corpo também, eles estão voltando e se elevando, saindo da clipá, voltando para aquele estado de Nefesh Eloki, da alma divina, quando acontece o castigo, realmente ele consegue limpar aquilo e voltar para o seu estado comum, a alma animal, e o corpo volta dessa tumá, volta dessa clipá e volta a se conectar com a alma divina. Diz a observação para a gente, o Morazaken, que cada tipo de castigo é de acordo com a limpeza necessária, de acordo com o defeito que é efetuado através do pecado lá em cima, então precisa de um castigo no Geinom ou nesse mundo, né? Quanto maior a mancha, então demora mais para tirar, para limpar. E até em pecados que são, por exemplo, todos são pena de morte ou caret, que a alma é banida, não é igual um para o outro. Então, de qualquer jeito, é óbvio que também os pecados mais sérios existem, como fazer techuvá, mas de uma maneira geral, quando o pecado é mais leve, entre aspas, então é mais fácil de voltar essa conexão com a alma divina. Como a gente sabe que a alma divina, ela estava conectada com Deus, ela estava em sintonia com a Hashem completa, mesmo na hora do pecado, ela não queria. Ela estava ali presa dentro do corpo, dentro da alma animal, que acabou levando ela para o pecado. Né? O corpo leva a alma para abismos mais baixos da tumá, que Deus nos livre. Isso aqui é a maior galuta, a maior prisão que tem, de um grande teto alto até um poço muito, muito fundo. Quer dizer, a alma divina, uma parte de Deus, ela vem no corpo e agora leva ela para o pecado. Isso aqui é uma descida muito grande. Como a gente sabe que a raiz das nossas almas é da Chokhmah, lá da sabedoria divina, que é unida com Deus. Então é que igual pegar, um exemplo, pegar a cabeça do rei e colocar dentro da latrina, dentro do vaso sanitário, cheio de fezes, não tem um desprezo maior do que isso. Mesmo que é por um momento, não, é só por um segundo, vou botar a cabeça do rei só por um segundo. A gente sabe que a tumá, as clipot, são chamadas de vômito, de fezes. Então, realmente, quando a gente pega a nossa alma e coloca no pecado, a gente está pegando a cabeça do rei, Hashem, colocando nas fezes. Então, realmente é muito sério. Mas é só por um segundo, depois eu faço techuvá. Não é muito, não é simples. Então, aqui nesse capítulo a gente explicou o quanto que é rígido um pecado, o quanto que a gente está se separando de Hashem. A gente não deve fazer isso. Tem que estar sempre conectado com Hashem. Ay